Glória a Deus. Quem veio aqui para ouvir o Senhor falar? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Nós viemos exclusivamente. Fala para o seu irmão, sim, eu vim aqui exclusivamente por causa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O meu alvo, o nosso alvo, é adorar o nome do Senhor. Amém? Amém. Quem concorda? Amém. Você saiu da sua casa porque aqui tinha um povo? Somente por causa disso? Não. Você saiu da sua casa porque o Senhor tem algo preparado para você nessa noite. Você não veio aqui porque você veio para ver o irmão da direita e o irmão da esquerda. Mas você veio aqui porque você tinha um encontro exclusivamente com o Senhor. Amém? Então vamos. Aqui abra sua Bíblia em um livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Vamos ler apenas o 10 e o 22. Aleluia, Jesus. Amém? Todos acharam? Daniel, capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias, Ezequiel, Daniel. Amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor, versículo 10, amém? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orava no seu quarto, janelas abertas da banda de Jerusalém. Ele 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Glória a Deus. E o 22 diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glória a Amém? Deus. Aleluia. Pode se sentar. Eu li apenas esses 2 versículos, mas você na sua casa você pode ler esta passagem inteira, né? Do que ali Deus fez na vida de Daniel. E eu aqui meditando na palavra de Deus, eu pude ver quantas vezes nas situações das nossas vidas que nós nos encontramos como Daniel. Quantas vezes nós na nossa vida que nós somos perseguidos, que alguém se levanta contra a nossa vida para preparar um laço para que nós caímos dentro dele. Quantas vezes na nossa vida, nas nossas lutas, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, até mesmo dentro, né, da igreja, existem pessoas que lutam, né, para derrubar o seu próximo. E aqui nessa passagem eu pude ver no reinado do rei Dário, ali a palavra de Deus diz assim que havia 120 homens, presidente que estava sobre todo o seu reino, e sobre ele tinha 3 príncipes, no qual Daniel era um dos príncipes. E diz a palavra de Deus que Daniel era um homem fiel primeiramente com o seu
o Senhor. E segundo, como rei. Ali como rei, porque naquela época era como hoje. Quando você tem um patrão hoje, um exemplo para simplificar a palavra, como seu patrão, você tem um respeito pelo seu patrão, porque ele é o seu patrão. Não é assim? Você tem um respeito com o seu superior, porque ele é o seu superior. Porque se você não respeitar ele, o que vai acontecer? Ele vai mandar você embora. E Daniel, em primeiro lugar, ele era fiel com o Senhor. E segundo, com o rei. Porque diz a palavra de Deus que, aqui no 22 que nós acabamos de ler, e o meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, que não tenho cometido delito nenhum. E diz a palavra de Deus que daqueles homens onde Daniel era um dos príncipes, e o rei queria constituí-lo. O rei queria levar, certamente, Daniel a um cargo mais elevado ali no seu reinado. Aquele rei, ele tinha algo acima para Daniel. E dali dos seus amigos, dos seus colegas, diz a palavra que se levantou ali um povo. Como Daniel era um homem justo, como Daniel era um homem fiel, eles não achavam motivo para acusar Daniel, para que pudesse apontar o dedo para Daniel. Então o que aqueles homens fizeram? Eles foram até o rei e falaram para o rei: não vamos colocar um edito, uma lei, vamos colocar ali uma ordem, para que quando alguém desobedecesse ali aquele edito do rei, fosse lançado naquela cova. Porque eles procuravam em Daniel algo para que pudesse acusar Daniel. Mas quando Daniel era fiel ao Senhor, quando Daniel era fiel ao seu rei, então eles não tinham motivo para acusar Daniel. Então eles criaram uma situação para poder acusar aquele homem, porque eles queriam arrancar aquele homem fora. E eu quero dizer, igreja, que hoje no nosso meio existem pessoas, existem usadas pelo inimigo, querendo preparar laço para as nossas vidas. Existem pessoas que são usadas pelo inimigo para apontar o dedo para a nossa vida, para nos acusar. Eu quero dizer para você, o Deus que você segue, ele pode te livrar das acusações do inimigo. Ainda que o inimigo se levante para a tua vida para te acusar, eu quero dizer para você que você tem um Deus que ele pode livrar você da cova, ele pode livrar você do laço. Quando Deus livrou Daniel, esse Deus ele continua o mesmo, esse Deus ele não mudou, é nós que mudamos, é nós que fazemos diferença, mas o Deus que nós servimos ele continua o mesmo. E eu quero dizer para você, Daniel, quando ele ficou sabendo, diz a palavra de Deus, quando ele ficou sabendo, quando ele ficou sabendo, glória a Deus, aleluia, que haviam criado uma lei para prejudicá-lo, diz a palavra de Deus que Daniel teve o que? Medo? Daniel teve medo? Daniel não teve medo. Quando ele ficou sabendo que criaram uma lei para prejudicar, porque sabia que Daniel, todos os dias, Daniel dobrava o seu joelho e orava ao seu Deus. glória a Deus, aleluia. Aqueles homens estavam observando o que Daniel fazia. Ele procurava em Daniel algo. Eu quero dizer para você que tem alguém que procura algo para te acusar. Tem alguém, o inimigo ele procura algo para apontar o dedo para você. O inimigo ele procura algo para poder acusar você diante do Senhor. Ele procura algo para acusar você naquilo que você faz. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia, Jesus. Mas eu quero dizer para você, se você teme esse Deus que Daniel teme, que Daniel temia, que Daniel orava, eu quero dizer para você que ainda que prepare cova para você, o Senhor vai te livrar. Ainda que você seja lançado dentro de uma cova, o Senhor ele vai fechar a boca do leão, e o leão não vai fazer dano algum sobre a tua vida, porque o Deus de Daniel, ele continua o mesmo Deus. O Deus de Daniel é o meu Deus, o Deus de Daniel é o seu Deus, mas você tem que crer. Você não pode ter medo. Se você está na prova, dobra o seu joelho e ore. Se você está na luta, dobra o seu joelho e ore. Se alguém está acusando você, dobra o seu joelho e ore. Entregue na mão do Senhor. Ainda que alguém te acuse de algo que você não fez, não se preocupa, porque o Senhor vai te livrar. E o Senhor vai mostrar para quem está te acusando quem é você. Você é aquele que serve o Deus que Daniel servia. Você é aquele que o Senhor escolheu. Você é aquele que não deve temer, porque ainda que você seja lançado dentro da prova, o Deus de Daniel é aquele que fecha a boca dos leões para não tragar a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que algo tremendo, igreja! Daniel, diz a palavra de Deus, que Daniel, quando ficou sabendo que criaram uma lei para prejudicar, que não podia orar, não podia fazer petição se não fosse para o rei. Daniel, diz a palavra de Deus, que Daniel ele abriu as janelas, ele escancarou as janelas, e ele orava, se ele orava uma vez, ele passou a orar 3 vezes por dia, porque ele tinha certeza, ele não tinha medo. E eu quero dizer para você que tem crente dentro da igreja, crente ouvindo a palavra do Senhor, que tem medo de abrir a sua boca, tem medo de ser envergonhado, tem medo que estão ocultando o nome do Senhor, porque tem vergonha de ser apontado. Mas eu quero dizer para você, abra a tua boca, proclama o teu Deus, porque ele te livra de Deus. Aleluia. 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 Candarabia suri, candarabia. Tem pessoas que têm medo de abrir a sua boca. Tem pessoas. Amém, irmãos? Glória a Deus! Não deixa que o inimigo rouba a tua bênção, não. Tem pessoas, igreja, que tem medo de abrir a sua boca porque tem medo de ser envergonhado. Tem medo de falar do amor de Jesus Cristo porque tem medo de ser envergonhado. Ele não abre a sua boca. Tem pessoas que têm vergonha até de dizer que ele é servo de Deus. Tem pessoas que têm vergonha até de carregar a palavra de Deus. Tem pessoas escondendo a palavra de Deus porque não quer ser reconhecido que é servo do Senhor. Tem pessoas que não falam de Jesus Cristo porque tem vergonha. Ele oculta no meio dos seus amigos, ele oculta o nome do Senhor no meio da sua família, porque ele tem vergonha de proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Daniel não. Daniel ele escancarou as portas, ele escancarou as janelas, porque ele não tinha medo, porque ele se alegrava em que as pessoas soubessem o Deus que ele servia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmão? Deixa ninguém tirar sua atenção, irmão. Glória a Deus! Glória a Deus! Em nome de Jesus Cristo, amarrado Satanás agora, você não vai fazer ruaça aqui não, porque aqui é a casa do meu Deus. Amarrado